Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa live oficial da nossa BLC. Aqui nós falamos sobre negócios, sobre finanças descentralizadas, como podemos fazer o dinheiro trabalhar para a gente enquanto dormimos. E essa plataforma tem mudado muito a minha vida. Há 6 anos eu tomei uma decisão de fazer esse negócio e tudo mudou. Mudou a cabeça, mudou qualidade de vida, financeiramente. E não só isso, através desse negócio conseguir montar outros negócios e fazer com que o dinheiro não só apenas multiplicasse, né, em relação a fazer a roda girar, mas também montar vários outros negócios e ser uma grande empresária dentro do nosso ecossistema. Então, eu vou compartilhar com vocês alguma tela e você que está aqui como convidado, no final eu vou tirar dúvida, o Clório vai estar aqui me ajudando, me auxiliando nas câmeras. Por favor, não entre sem camisa. Se estiver jantando, fazendo alguma coisa, comendo, câmera fechada, termina e depois você entra para participar juntamente conosco. E a gente vai estar falando aqui um pouco, em poucos minutos, tá? Um pouco do negócio, é um resumo, mas a pessoa que te convidou, ela tem todo o material e todo o interesse de fazer entender tudo para você tomar a melhor decisão para você. Então, deixa eu me apresentar, sou Jennifer Stumano, economista e empresária, e tenho 38 anos e há 6 anos, gente, há 6 anos eu conheci essa oportunidade de negócio que já tem 15 anos de trajetória, para você ter uma noção. E você pode montar um negócio próprio, fazer parceria com a empresa, ganhar em euro. Você pode montar, se tornar um holder, que é acumular ativos, gerar ativos de grande potencial de crescimento, né? Então é muito interessante você que pensa na sua família, que quer desfrutar, quer saber como é que os ricos cada vez ficam ricos, o que, que eles fazem? Investimentos inteligentes, e é isso que a gente também vai abrir a mente para você que está aqui. E fora isso, negócios que você pode montar, premiações, reconhecimento e muito mais. Essa empresa ela nos dá a oportunidade real de qualquer pessoa, né, desde a pessoa mais simples, sem estudo, até aquela pessoa que já tem graduação, já tem uma formação, ganha super bem. Qualquer pessoa pode fazer esse negócio e ter sucesso. Basta entender o que precisa ser feito. Então, eu vou compartilhar algo que vai fazer total sentido. Você que ainda não abriu aí a sua mente, virou essa chave, a oportunidade é agora de fazer algo diferente para ter resultado diferente. Não adianta a gente continuar fazendo a mesma coisa, a gente vai ter os mesmos resultados. Então, se você já trabalha há 10, 20, 30 anos aí no seu tradicional e não está conseguindo realizar os seus sonhos, qualidade de vida, você não está conseguindo prosperar, está na hora de você ter algo a mais e abrir a tua mente para uma oportunidade a mais, onde você pode desenvolver 100% online. Eu estou em casa, gente, aqui no escritório em casa, ou seja, fazendo esse negócio aqui perto do meu filho, fazendo as coisas em relação, já lavei a minha loucinha, já está o jantar tudo preparadinho, ou seja, olha a qualidade que essa empresa em relação nos proporciona, faz uma maquiagem que se arruma, tô só com um blazer aqui, tô aqui tô igual o Jornal Nacional, né, de sandália aqui, mas ou seja, trabalhando. E é isso que eu quero mostrar para você, algo que você pode estar fazendo com qualidade de vida, né, e ganhando muito e construindo algo que você, no seu tradicional, aí no seu emprego, nos seus negócios, seja funcionário ou negócio próprio, você jamais construiria se não fosse através de informações inteligentes, de um negócio promissor, que é o que eu tenho para mostrar para você. Então, bora lá, vou compartilhar com vocês umas telas, tá? E eu gostaria de saber se você está vendo essa tela aqui, ó. Ok, seu Joaquim? Olha aí, seu Joaquim, ok, Jane, Clório, ok? Então, bora começar! Bora, como diz a Jane, vamos quebrar tudo sem quebrar nada e vamos fazer o negócio acontecer. Vamos lá, eu quero compartilhar com vocês, deixa eu só colocar aqui, eu quero ver vocês aqui agora, pronto. Então, ó, a gente vai compartilhar algumas telas e no final eu vou ficar alguns minutinhos para tirar dúvida. E pergunte, gente, pergunte. Né? São as perguntas que movem o mundo, são as perguntas que fazem a gente tomar decisões certas. Então, você que está aqui,
pergunte, eu vou ficar muito feliz de tirar a sua dúvida, de conduzir, te orientar para o melhor negócio que você vai encontrar na sua vida. Então, seja muito bem-vindo à era dos negócios digitais, que é um negócio incrível que é a nova era, gente. Se você ainda não está usando o seu celular para ganhar dinheiro, se você não está usando o seu celular em relação para fazer negócios, você precisa entender que o mundo mudou e muitas das coisas aí estão mudando, né? Hoje o nosso mercado tradicional ele não está mais voltado para empregos, para salários, né? Ele não está mais voltado em relação para aquele mercado, igual como meu pai me ensinou há anos atrás. Minha filha vai para a cidade grande, eu era do interior, em Belém do Pará, moro, mas era no interiorzinho de 200, quase 300 quilômetros, morava em relação da capital. Ele falou, minha filha vai para Belém, vai estudar, fazer uma faculdade, passa, se forma, passa num concurso público e você vai estar estável na sua vida, né? Assim, a maioria dos pais hoje em relação... E foi o que eu fiz, né? Só que quando a gente vê como é que funcionava o mercado de trabalho antigamente, a gente vê que a gente vê que é insuficiente para crescer em relação. E hoje, essa jornada de trabalho de faculdade, de vários outros salários, de ser assalariado, isso a gente não consegue mais em relação a ganhar dinheiro e se manter fazendo aquelas mesmas coisas que a maioria das pessoas. Hoje os empregos estão já várias funções e empregos já estão aí sendo esquecidos, ou seja, já não funciona mais porque a tecnologia chegou. A tecnologia chegou hoje, a gente consulta por tecnologia, a gente consegue abrir conta bancária sem precisar ir na agência. Hoje a gente consegue fazer tudo pelo celular, fazer reuniões, ir para outros países. Gente, vocês não têm noção o que a gente consegue usar, fazer com essa nova era, com essa nova forma de negócio. Não é mágica, é evolução. E quem aprender e usar isso a seu favor vai mudar a sua vida. Então, é essa a nossa proposta, você se inserir nesse mercado de finanças descentralizadas, de tecnologia, de negócios, para fazer o dinheiro trabalhar para você. E dentro disso, de todo essas mudanças que estão acontecendo, as finanças descentralizadas veio para ficar, e dentro das finanças descentralizadas você vai montar portfólios de investimentos dentro de um ecossistema, né, que é incrível, como criptoativos, como você com certeza deve saber de Bitcoin, de Ethereum, de moedas digitais, a gente tem NFT, a gente tem aí metaverso, a gente tem um universo, tá, de oportunidades para fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Então, aqui é bem interessante que as finanças descentralizadas é um ecossistema de serviços financeiros que operam sem intermediação, tá? Como bancos e instituições bancárias. Hoje, para movimentar a minha conta bancária, eu tenho que pedir autorização para o banco, ou seja, ele acaba regendo como vai em relação acontecer, se eu fizer uma transferência internacional, se eu utilizar um valor acima em relação do que tudo isso é feito, autorizações em relação, que são instituições bancárias. Hoje, com as finanças descentralizadas, você não tem intermediário, você tem liberdade de comercializar com o mundo todo, com rapidez, com baixo custo, com transparência e segurança. E isso que as finanças descentralizadas faz em relação, te dá liberdade para ganhar dinheiro e construir riqueza. E junto com tudo, com as finanças descentralizadas, eu quero te apresentar a empresa, né, que o qual eu já trabalho com ela há 6 anos, gente. 6 anos que eu já conheço toda uma trajetória dela, uma trajetória já de 15 anos. E toda uma empresa gigante, ela começa pequeno. Nenhuma empresa grande, ela começa grande. E tudo começou em 2010, quando a empresa ela abriu um e-commerce para fazer pessoas simples, pessoas como eu e você ter acesso a ouro, a investimento. Gente, é incrível em relação a como a gente consegue fazer com que a gente aprenda a educação financeira, aprenda em relação a construir riqueza, e tudo começou em 2010, quando a empresa ela lançou uma loja online para comercialização de barras de ouro físico de 24K.
e eu nunca tinha pego ouro assim, ouro de investimento. Eu já tinha pego aliança, joias, alguma coisa de 18, gente, mas de 24, para a gente aprender a construir riqueza e ter segurança de patrimônio, eu nunca tinha visto, e eu aprendi na nossa empresa. E aí deu tão certo esse e-commerce que em 2017 a empresa manifestou interesse de entrar na bolsa, então ela emitiu os primeiros ECNs, que são notas conversíveis em ações. E deu tão certo que a empresa atingiu mais de 1 bilhão de euros. Tá? Em 2017. Em 2021, ela lança o protocolo com as finanças descentralizadas, que é o DeFi, ou seja, colocando dentro do mercado dela já criptomoedas, NFTs, tudo, todo tipo de economia na área digital. Então, ela está muito bem inserida nesse mercado, fazendo com que pessoas construíssem riqueza através de criptoativos e várias outras formas em relação como NFT, como metaverso e várias outras, dando oportunidade para eu e você, que não teríamos acesso a algum se não fosse através dessa plataforma. Olha como a gente está fazendo a diferença na vida das famílias no Brasil e no mundo todo, dando oportunidade das pessoas terem acesso a esse tipo de investimento que até então só rico e pessoas com conhecimento poderiam ter acesso. E aqui a gente está democratizando esse acesso. E parou por aí em 2021? Não, em 2024, o ano passado foi um grande ano, um crescimento gigantesco, porque ela anunciou o Global Metaverso, um mercado incrível em relação blockchain pública, ou seja, onde a gente vai estar comercializando ativos dentro dessa blockchain e a conversões aí das ECNs em ações, onde a gente já está na reta final, só organizando documentações aí para as pessoas se tornarem donos, coproprietários de um pedaço dessa empresa gigantesca, com mais de 3 milhões de clientes fidelizados no mundo todo, gente, 3 milhões de clientes, e é uma empresa que opera em mais de 150 países. Essa pessoa que você está vendo aqui é o presidente, o Dmitry Aksionov, e também o diretor de desenvolvimento. Eu tive a honra de conhecer eles pessoalmente na Turquia, onde eu fui participar em relação de um grande evento, onde teve lançamentos de moedas, plataformas e várias outras formas em relação de fazer o dinheiro trabalhar para a gente construir riqueza. E eu fiquei assim encantada no sentido de ver a visão da empresa e o propósito dela. Não é esse negócio só para você trocar de carro, hoje trocar de geladeira, não. É para você construir riqueza para sua família, para sua descendência, para você, através dessa mega empresa. E a gente tem, sim, todo o registro, toda uma legalidade. É uma empresa que tem crescido cada vez mais e tem mostrado compromisso com todas as pessoas em relação que entendem o propósito dela. Então, vale muito a pena a gente construir riqueza junto com a empresa. E o que é que a empresa tem por trás? Eu vou falar para vocês, a gente tem um universo de oportunidades. Universo de oportunidade de quê? Montar negócio próprio, tá? Através da assinatura que você está vendo aqui, ó. A assinatura você consegue fazer uma parceria com a empresa, representar ela, ser sócio comercial, é como se fosse um formato de franquia. E onde já está tudo montado, você tem todo um passo a passo para como construir riqueza. E ela paga super bem dentro desse processo em relação de sócio comercial. Por quê? Porque ela te paga em euros, gente. Então, é muito bom a questão da comissão, de trazer novos clientes, novos sócios comerciais. Toda uma empresa grande, ela quer o quê? Clientes, e ela quer pessoas em relação que queiram fazer o negócio. E o que me chamou muita atenção nessa assinatura, tá? Foi o quanto é que eu vou estar falando para você, para você ser representante de uma empresa com mais de 15 anos de trajetória e operando em 150 países, onde você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. E quando me falaram o valor dessa assinatura, ou seja, desse formato de negócio, desse formato de franquia, me chamou muita atenção, que é muito mais barato do que comprar um carrinho de cachorro-quente para vender aí, você montar qualquer outro negócio. E você ainda pode parcelar. Eu vou estar falando para você a oportunidade real de você construir algo. Mas, Jennifer, eu quero saber sobre a questão
e se tornar holder, eu quero construir riqueza, fazer o dinheiro trabalhar para mim enquanto eu durmo, eu quero me interessou sobre a questão das criptos, como é que eu faço em relação para juntar ativos, né, construir riqueza através disso. A gente tem tanto cripto como a gamificação, uma plataforma incrível para você ter uma noção, mais de 70% da população no Brasil está inserido dentro da gamificação, dentro em relação de criptoativos, ou seja, é um mercado muito promissor e você vai aprender a usar uma ferramenta que se chama Farm, que é o quê? Que você vai multiplicar, você faz um único investimento, olha aí, um único investimento, ativa uma ferramenta e você vai gerando criptoativos. Esses criptoativos, eles servem em relação para você comprar terrenos dentro da gamificação, para botar para alugar, para vender, para construir, ganhar dinheiro real. Então, é bem interessante que está no início desse processo. Então, vale muito a pena. É igual comprar apartamento na planta. O apartamento na planta sai muito mais barato e muito mais estratégico do que você comprar ele já construindo, já tudo feito. É a mesma coisa a gamificação e a cripto em relação. Você compra em relação acesso a construir negócios, comprar terrenos, já terrenos em relação estratégico para você construir negócio, botar futuramente para alugar, ou seja, através de um farm, de um ativo em relação que vai gerando moedas todos os dias e você pega essas moedas e vai multiplicando, comprando terrenos em relação com um único investimento, para você ter uma noção. Olha que inteligente. Não é você injetando todo mês dinheiro, fazendo, não. É você com um único investimento, você pode fazer uma diferença muito grande para você e para sua família. E quais são os valores desse investimento? Olha, é muito mais barato do que comprar um iPhone, que as pessoas elas pegam dinheiro para comprar iPhone, para comprar uma televisão, ou seja, muito mais barato em relação do que qualquer negócio que você compre hoje em relação de bens materiais que não vai trazer em relação a nenhum resultado para você. E eu vou estar falando aqui mais ou menos de valores para você entender o quanto isso você consegue aí comprar esses ativos no cartão, e botar o dinheiro para trabalhar para você ou montar um negócio. E a gente também tem os jogos aí, ó, tudo, gente, tudo que vocês precisam para construir riqueza. Não adianta deixar dinheiro em poupança, CDB, CDI, título de capitalização que não rende nada. Você precisa ter negócios inteligentes, negócios promissores, negócio que vai valer a pena em relação a construir. Não adianta que dinheiro não dá em árvore e dinheiro em relação, você precisa em relação saber como aplicar da melhor maneira possível. Eu vi uma palestra, só para descontrair aqui, que perguntaram para um filósofo, e ele falou assim, ó, vaca dá leite? E aí ele falou, não, vaca não dá leite, não. Ou seja, a vaca você vai ter que acordar 5 horas, 4 horas da manhã, ordenhar ela, amarrar e você consegue tirar o leite para vender. Ela não dá, não. Você precisa, em relação, tirar esse leite para poder vender. Então, não é a mesma coisa o nosso negócio. Você precisa estar inserido nesse mercado para poder você aprender a construir riqueza, né? Então, precisa aprender, precisa saber por onde começar. E a pessoa que te convidou, ela vai te dar toda a orientação, como você vai construir isso com um único só investimento, e isso vai fazer total sentido e diferença na sua vida. Ó, como eu estava falando da gamificação, né? Esse mercado de videogame não serve apenas para entretenimento, para criança jogar, eles também servem para negócios e para ganhar dinheiro. Ó, ontem foi aniversário do meu filho, 8 anos de idade, e aí uma das coisas que ele pediu, mãe, eu quero Minecraft, eu quero jogar. Peraí, deixa eu só... Eu quero jogar. Deixa eu só... Aqui, só um minutinho. Desativar o som aqui. Já? Ok? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim? Perfeito, pronto. E aí ontem foi aniversário do meu filho de 8 anos. E uma das coisas que ele me pediu, mãe, eu quero jogar, eu quero fazer a game, jogar Minecraft. Olha, eu tô fazendo propaganda aqui, esses, né, de quadradinho, tudinho. Só que eu tô usando só o gratuito. Eu quero o pago, mãe. Tem que pagar
9,99 todo mês, e aí ele me fez para colocar o meu cartão lá e agora ele consegue jogar, ou seja, gamificação, ou seja, a todo mês é descontado aí 10, 15 reais do meu cartão de crédito para ele jogar o jogo que ele tá. E lá nem tem possibilidade de ganhar dinheiro, é só um jogo em relação ao infantil. A gamificação, através da gamificação, a gente consegue ganhar dinheiro, não só apenas como mestre dos jogos, ou seja, comprando terrenos estratégicos para alugar para aquelas pessoas que querem jogar com inteligência aumentada. Então, é uma tecnologia, é uma oportunidade da gente construir riqueza através de um mercado de mais de 215 bilhões de dólares. Gente, vocês têm noção? 215 bilhões. Então, um crescimento, gente, muito grande agora, a projeção para os 7, né, anos aí à frente, ou seja, é uma história de sucesso e é algo que a gente precisa estar de olhos abertos e agarrar a oportunidade. Ó, e dentro desse negócio que eu estou falando para vocês, existem as oportunidades empresariais. Eu vou te dizer qual dos dois fica o melhor para você e você vai, em relação a analisar. Você pode ser o sócio comercial, lembra que eu falei da assinatura? Você ser parceiro comercial dentro da empresa, representar ela e ela te pagar muito bem por isso. Você pode se tornar e montar um negócio próprio como sócio comercial. E você também tem o holder. O que é o holder? Você acumular. Holder em inglês significa acumular ativos, ou seja, construir ativos através dessa plataforma. Então, a gente consegue construir patrimônios e ativos se tornando holder, ou seja, aprendendo a investir. E a gente tem toda uma solidez. Uma das coisas que me chamou muita atenção há 6 anos atrás, quando eu entrei, que a empresa ela tem todo um termos e condições dentro da plataforma, programas de marketing, políticas em relação de proteção de dados, contratos como sócio comercial, tudo por escrito e um passo a passo em relação que nos dá a segurança do que a gente está fazendo é algo legal, moral, ético, e não só isso, respaldo para a gente construir um negócio sendo sócio comercial. E como é que funciona para você ter um negócio próprio dentro da nossa empresa em relação? Primeiro, você vai fazer um investimento, como qualquer negócio. Se você tiver um negócio que você não precisa investir nada, cai fora, porque não é um negócio para você ganhar dinheiro. Tudo gira em relação de um investimento, de um propósito e como fazer. E o que me chamou muita atenção foi o valor do investimento para me ter esse projeto de negócio tudo montado, né, de uma empresa com mais de 15 anos, que é o valor de 385 euros. Hoje, mais ou menos, dá uns 2.500, 2.600, dependendo da cotação do euro aí do momento de hoje. Então, me fala 2.500, 2.600 aí aproximadamente. O que eu abro hoje de negócio próprio? Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Hoje, uma franquia não é menos aí de 20, 30, 40, 50, 1 milhão de reais, se for um McDonald's, ou seja, negócio que já tem já tem uma vitrine, como é a maioria dessas empresas de formato de franquia. E foi o que me chamou muita atenção. E eu poderia parcelar até de 12 vezes o valor de R$ 2.500 para me representar e fazer parceria com uma empresa de mais de 15 anos. Na época, tinha 9 anos quando eu entrei no negócio. Ou seja, para você ter uma noção, montar um negócio que você pode desenvolver 100% online e ganhar muito bem e ter um playback. O que é o playback, gente? Ou seja, em quanto tempo eu consigo recuperar o dinheiro que eu investi? E isso aqui você consegue recuperar em uma semana, em um dia, 2 dias, dependendo em relação da tua fome e a tua sede de ganhar dinheiro dentro desse negócio. Então, me chamou muita atenção a questão do playback, quanto a gente consegue gerar renda. Eu vou te mostrar aqui que você consegue aqui gerar uma renda de forma muito imediata apenas. Então, montei meu negócio, comprei a minha assinatura, R$ 2.500, investi, parcelei, usei o cartão da minha esposa, usei o cartão da minha mãe, usei o meu próprio cartão, ou seja, comprei a minha assinatura. O que é que eu tenho que fazer? Você vai junto com a pessoa que te convidou, você vai pegar todo um treinamento de como abordar, de como fazer, de como convidar, como fazer uma lista de nome, como chamar as pessoas para participar dessa live. Tem todo um treinamento e todo um passo a passo de sucesso. E aí o que vai acontecer? Você vai
captar 6 novos clientes no teu tempo, tá? Quanto mais rápido, melhor. Que você consegue em relação ao ver dinheiro. Ou seja, com 6 clientes, você já gera um ganho de 750 unidades de recompensa. Cada unidade é €1. Ou seja, você gera aí mais ou menos, tá? Na primeira venda com 6, que é a primeira meta em relação sua. Dá líquido aí tudo, 690 euros, que dá quase 4 mil, quase chegando 5 mil, dependendo, ou seja, você investiu 2.500 com 6 clientes, que foi a meta inicial, aí você está gerando quase o quê? 5 mil reais. 5 mil reais já dá para tirar o capital investido, gente? Já, ou seja, ainda sobra aí quase a metade para você dar um susto na geladeira, pagar aquela conta, guardar ou fazer o seu primeiro investimento. Lembra? Fazer o dinheiro trabalhar sem tirar dinheiro do seu bolso, só como sócio comercial. É a melhor estratégia. A gente tem um líder aqui que a gente admira muito, que é o Leomar Naves, e ele fala em relação, você que está sem dinheiro, você que quer começar um negócio, usa em relação ao sócio comercial para fazer isso, para construir riqueza, porque você investe R$ 2.500 aproximadamente, você com 6 clientes, você quer que não vai sair com sacola, vender fiado, não receber, não. Você vai captar 6 clientes em relação, junto para trabalhar juntamente com você, e aí você gera uma renda de quase 5 mil reais, já tira teu capital, olha o playback maravilhoso, ainda tem dinheiro para começar a investir e fazer o dinheiro trabalhar para você, sem tirar um centavo aí do seu bolso, só com os ganhos que você pode estar gerando aqui. Para por aí, Jennifer. Ah, mas 6 clientes, então tem que ser por mês? Não. A primeira meta é 6. A partir daí, a cada novos 3 clientes, você ganha 750 euros. 3, gente. 3 clientes por mês. Meta. 3 clientes por mês, você ganha em média aí quase 5 mil reais. 4 mil e poucos reais aí, ou seja, por 3 clientes. Aí você vai decidir, Jennifer, e se eu trouxer 6 clientes, aí é só quase 10 mil reais, 12 clientes, né? Quase o que? Mais de quase 15 mil reais, ou seja, o céu é o limite. Você vai dizer o quantos clientes em relação você vai captar. É toda uma estratégia, é um negócio, né? No meu tradicional, né, eu tenho uma franquia na área de segurança eletrônica e todos os dias em relação tem que ter novos clientes. Então, tem que ter pessoas que vão buscar segurança, comprar pacote, comprar câmera, sensores, ou seja, todos os dias tem que sair para vender, para venda. E não é diferente do nosso negócio. O nosso negócio, a gente está levando algo que vai fazer a diferença na vida delas em relação. Então, a gente tem que prospectar, chamar pessoas para conhecer o propósito da empresa, e aí a empresa paga muito bem a gente para fazer esse trabalho. Maravilhosamente bem. É uma das empresas que pagam melhores que eu já vi nesse planeta, em relação dentro na área de finanças descentralizadas. Eu já vi algumas coisas na área de produto, mas nessa área de finanças descentralizadas nós somos aí tops. Então, olha aí a estratégia muito bacana para você se tornar sócio comercial e para fazer. E o sócio comercial, ele também recebe remunerações em relação quando ele é sócio comercial e traz pessoas que queiram também fazer investimento. Ah, Jennifer, eu não quero ser sócio comercial, mas eu quero fazer o dinheiro trabalhar para mim. O sócio comercial recebe por isso? Sim, também em relação. Então, o sócio comercial, olha o quanto ele ganha se ele fizer uma estratégia de 4x4. O que é 4x4? 4 pessoas em relação a cada uma delas também, convidando 4, pegando recomendações com essas novas pessoas aí. Você ganha como sócio comercial mais de 2.900 euros. Fora em relação que você ainda ganha moedas aí, tanto moedas do jogo, para você também construir seu patrimônio. Olha como essa empresa ela pensa não só para você ganhar dinheiro, mas também recursos, moedas para você também criar de forma estratégica a sua como é que eu posso falar? O seu também negócio, né, em relação a fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, ó, olha quantas moedas você gera em relação só ao fato de você usar essa estratégia. Ah, Jennifer, e se eu aumentar os pacotes de investimento? Ou seja, se eu investir aqui, ó, se eu trouxer pessoas para investir 800 euros mais 6 GICos aí, você consegue comprar 2 pacotes do 9 Pintokens, que é para gerar moedas dentro da gamificação. Lembra do mercado que eu falei que é promissor? Ou seja, os 9 Pintokens e os 7 Pintokens, ele tem essa
finalidade, farmar. O que é farmar? Todos os dias gerar moedas para você ter condições de comprar terrenos e esses terrenos botar para alugar. Então, com 800 euros e mais comprando 6 GICO, você consegue em relação a fazer isso. Então, pega informação com a pessoa que te convidou, que ela vai disponibilizar esses 6 GICOs para você em relação, você vai aí ver com ela como você consegue comprar essas 6 GICOs mais R$ 800 para gerar isso em relação. Ah, Jennifer, eu não tenho todos os R$ 800, ou seja, você pode comprar tanto em 9 quanto 7 pintor, ou seja, a pessoa que te convidou, ela vai criar uma estratégia bem legal, mas para você gerar renda, tanto como sócio comercial ou também em relação com investidor, como a gente chama de holding. Então, quanto maior o investimento, ó, 1.600 euros, você vai estar gerando em dobro, tanto do 9 pintor quanto do 7 pintor. Se você não entendeu, não tem problema. Como eu falei, a pessoa que te convidou, ela vai te direcionar como você criar essa estratégia de ganho, conforme o teu tempo, a tua disponibilidade, a forma e visão em relação ao que você quer. Para quê? Por que ela vai te ensinar isso? Porque ela quer te colocar num plano de carreira. O que é o plano de carreira? Ela vai te orientar a você chegar em 50 pontos de liderança. Por que é importante chegar em 50 pontos de liderança? Porque você chega ao primeiro nível de liderança dentro da empresa, é reconhecido, recebe bonificações, ou seja, por todo o volume de negócios em relação gerado na tua organização, você é bonificado com isso, e é muito inteligente. Ou seja, a gente tem aqui o Iclório, que também já é líder em relação, recebe essa bonificação, a Jane recebe essa bonificação, ou seja, eu estava falando agora há pouco com o Jota também, que já está agora recebendo essa bonificação, ou seja, qualquer trabalho em relação da tua organização, você é remunerado. E existe uma qualificação que vai de 1 até o 15. E quanto maior essa qualificação, maior o percentual de ganho que você gera da tua organização. Então, vou dar um exemplo para você. Ó, um líder 1, ele ganha 33 euros num volume de negócio de 1.185. Mas o líder 5, com o mesmo pacote volume de negócio, ele ganha 116 euros. Para você ter uma ideia, 33 euros é mais de R$ 200. Pensa assim, você está dormindo, acordando e está gerando em relação renda residual, renda recorrente em relação, né, de um trabalho que você construiu. E o líder 5, assim, ó, 116 euros. 116 euros é mais de R$ 600 em relação ao que você constrói. Fora que você recebe PIN de reconhecimento, você conta a sua história, você é reconhecido internacionalmente, você ganha lingote, você vai ganhando assim, cada fase você vai em relação crescendo como pessoa e também se destacando dentro da empresa. Então tem um plano de carreira incrível, né, em relação. E com isso, cada vez mais em relação crescendo, mais a tua organização cresce, mais renda recorrente, mais renda residual você vai em relação gerar dentro da plataforma. Então é um plano de carreira muito inteligente, muito importante. Por quê? Porque chega um tempo na tua organização que você vai estar dormindo e acordando, aí tá renda recorrente caindo, né? Renda residual sendo construído. O nosso líder Oscar vai dizer, tá no Japão, eu acho que é no Japão, e ele tá lá aproveitando, curtindo com a família, ou seja, mas o negócio dele não está parando. Por quê? Por causa dessa renda recorrente, ou seja, acorda e dorme, tá lá ganhando 10, 20, 30, 50 euros, 10, 1.000 euros, 500 euros, ou seja, todos os dias. Por quê? Porque ele é um trabalho que ele construiu durante um período de tempo e ele recebe resíduos, renda recorrente aí para o resto da vida. Então, é muito interessante a gente construir isso. Claro que a gente tem a renda imediata dentro do nosso negócio também, mas também tem esse plano de carreira que é maravilhoso e vale muito a pena. Nem que seja devagar, mas faça, construa, que vai fazer total sentido para você. E dentro do nosso negócio, a gente está dando um destaque muito grande para essas criptomoedas e para esses serviços, porque isso está fazendo a diferença muito grande, que é aí você ter essa moeda, né? A gente fala em relação a moedas que estão fazendo, que é o Bitcoin, né, que são grandes potenciais de crescimento, agora chegou. Então, você que está assistindo aqui, você está chegando no melhor momento
para adquirir essas moedas, que elas vão entrar no mercado, é uma das primeiras em relação, junto com as moedas que a gente tem, essa Bitcoin também vai entrar e você pode construir riqueza através, que a gente chama de, não é minerar, mas farmar. O que é o farmar em relação? Você compra uma NFT, ativa essa NFT para todo dia você gerar moedas em relação. Essa moeda, para você ter noção, ela é tão rara que ela gera uma moeda por mês. Mas essa moeda está um poder absurdo de crescimento. Eu tenho acompanhado todo dia ela tem crescido em relação. Então, aproveitar esse momento de construir um maior número de quantidade dessas moedas, porque ela vai entrar no mercado para fazer uma grande história. Então, você pode também adquirir esse pacote aí, com 10 moedas de Cocoin, e mais aí ativando em relação, você consegue ter essas moedas também, ainda está em promoção, ou seja, dentro dessa Bitcoin, para você estar colocando ela em stake, né? Stake, ou seja, o que é o stake? É você ter todos os dias em relação pedaços dela, criando elas em relação que vai ser bem interessante, tá? Farmando, né? Todo mês gerar uma moeda dessas aí. Então, aproveite a oportunidade que você está adquirindo. E para finalizar, gente, já estamos indo aí através dessa empresa. A Jennifer é muita informação, mas a gente tem todo um sistema educativo. A pessoa que te convidou, ela vai te dar instrução. A gente tem conferências e treinamento amanhã, gente. A gente tem um treinamento incrível com o Carlos Alexandre, um grande empresário, um homem incrível que vai estar falando um pouco sobre como a gente criar uma mentalidade aí de venda, saber como passar o nosso negócio para as pessoas. A gente tem reuniões de negócios, eventos regionais, convenções internacionais, site de suporte, tudo na palma da nossa mão, celular, a gente consegue em relação ter acesso a todo o sistema de treinamento para nos ensinar sobre liderança, sobre educação financeira, inteligência emocional, gestão de tempo e muito mais. Então, assim, aproveita para aprender e desenvolver e construir riqueza através do nosso sistema BLC. E para finalizar aqui, resumo o que foi que eu falei para você entender aí. Eu acabei de falar para você de uma plataforma com 15 anos de mercado, com 3 milhões de clientes, que opera em 150 países, que oferece um acesso a um ecossistema de finanças descentralizadas, tá? E não só isso, você pode ser sócio comercial, você pode gerar renda de forma imediata, utilizando o programa de marketing da plataforma, e não só isso, você pode se tornar um holder. O que é um holder? Acumular ativo, e pode participar de toda a distribuição de criptoativos e gerar benefícios em médio e longo prazo. E você também vai contar com um sistema educativo, gente, com todo estruturado, com atividades, com ferramentas, vídeos, tutoriais. Se você não teve a oportunidade de entrar no nosso canal do BLC, entre, tem muita coisa boa aí para você aprender a se tornar um profissional do século XXI. Jennifer, quando eu devo começar? Comece hoje, tome a decisão. Eu me lembro que quando me apresentaram, o Oscar me apresentou esse negócio, eu tomei a decisão naquele mesmo momento, porque eu vi em relação, isso era 9 anos atrás, há 6 anos atrás, quando a empresa tinha só 9 anos, eu falei, é muito bom para ser verdade, mas para mim poder entender, eu preciso tomar a decisão, e naquela noite eu tomei a decisão em fazer aquele negócio, foi a melhor decisão da minha vida. E eu quero te desafiar a tomar essa decisão hoje à noite. Como é que você vai fazer isso? Você vai se cadastrar de forma gratuita dentro da plataforma, né? Link que a pessoa que te convidou, ela vai te proporcionar isso. Você vai validar suas documentações e escolher qual é o plano. Eu quero ser sócio comercial para construir, eu quero renda imediata, porque eu estou precisando aí muito em relação a aumentar a minha renda, viajar com a família, ter qualidade de vida, ou seja, eu preciso ser sócio, eu preciso montar um negócio, então você toma a decisão de ser sócio comercial. Ou, Jennifer, não, eu quero ser holder, eu quero construir riqueza, eu quero fazer o dinheiro trabalhar para mim, então você vai escolher um desses investimentos para começar. Jennifer, quanto eu começo em relação... Você pode começar aí, ou seja, fazendo pequenos investimentos com
com pouco, 9 góis, que a gente fala, com 450 euros, ou seja, 3 mil reais e pouco, você consegue já ter uma noção em relação de como fazer investimento. E com 2.500 reais aproximadamente, você consegue montar um negócio próprio. Me fala onde você encontra isso e pode parcelar algo de uma empresa de 15 anos com uma trajetória que vai te ensinar a construir riqueza. Daí você vai fazer com a pessoa que te convidou todo um planejamento empresarial para você crescer. Não é para ficar estagnado, não, para você crescer junto e aí você ter acesso a toda a universidade, módulos e sistema para você começar em relação a viver o extraordinário, né? Receber prêmios, reconhecimentos, incentivos de viagens, ou seja, participar de tudo, gente, de tudo que essa empresa pode proporcionar para a gente construir riqueza. Então, eu termino a apresentação aqui, deixa eu só descompartilhar. Aqui, ó, pronto. Para dizer para você que vale a pena em relação a todo desafio vale muito a pena porque você está construindo legados e construindo oportunidades para você, claro, mas também você vai gerar oportunidades para muitas outras pessoas em relação a construírem riqueza através da nossa plataforma. Eu quero compartilhar uma coisa com vocês para vocês entenderem de fato. Se não fosse essa empresa, a gente não teria construído um patrimônio tão grande na área de finanças descentralizadas, porque nenhum aqui de vocês ou de vocês teriam acesso a tanto conhecimento e a oportunidade se não fosse através dessa empresa, de construir ativos, de construir NFT, de construir metaverso, de construir títulos, ações para se tornar coproprietário. Tem grande parte das pessoas aqui são donos de um pedaço da empresa, de uma empresa aí que tem crescido cada vez mais para você ter uma noção. Então, ou seja, a gente está construindo algo gigantesco nas nossas mãos. Então, basta você entender isso, o que você tem na sua mão, e começar e levar isso para as pessoas, levar a oportunidade. Qual é a nossa única ferramenta, Flora? Qual é a nossa única ferramenta, Jane? Ó, a nossa boca. Propagar, ensinar, falar em relação, trazer para a live. A gente está aqui com 57 pontos de conexão. A gente poderia trazer muito mais pessoas para estar assistindo, para estar se conectando, para estar fazendo parte da nossa BLC, que é Comunidade de Homens e Mulheres de Negócio. Só vai em relação crescer se a gente abrir a nossa boca e falar. É igual o evangelho, né? A gente vai, fala para as pessoas sobre Jesus, fala para as pessoas sobre em relação, elas vão decidir o que elas querem da vida dela, mas o nosso papel é falar. Uma hora, aquela sementinha, aquela palavra chega na hora certa, no momento certo, no coração daquela pessoa. Então, ou seja, é a mesma coisa o nosso negócio. A gente só precisa falar, trazer, cuidar e conectar elas e dar oportunidades em relação. Hoje, muitas pessoas, não são poucas, agradecem em relação. Jennifer, muito obrigado em relação por ter me dado a oportunidade de ter títulos, de ter moedas, porque se não fosse em relação, através de você, de uma decisão minha em relação a 6 anos atrás, muitas outras famílias não teriam acesso a essas informações e esse tipo maravilhoso de negócio, que é construir riqueza em silêncio, né? Enquanto a gente está dormindo, olha, as coisas estão lá, está crescendo a moeda do Jota, está crescendo as moedas do Clório, já títulos sendo transformados em ações, ou seja, a gente está construindo um negócio. E toda construção precisa de tempo e a semente ela é plantada hoje, né? Eu vou falar aqui em Belém do Pará, a gente toma muito açaí. Nossa, pensa, onde você vê tem açaí aqui. Então, ou seja, para mim poder colher e tomar um açaí, alguém plantou 3 anos atrás para poder ter a primeira produção, tá? Então, ou seja, se eu estou tomando um açaí hoje, é porque alguém plantou há 3 anos atrás um pé de açaí. Porque o açaí só dá a partir do 3º ano. A pessoa tem que cuidar o 1º, o 2º e o 3º para poder dar, a pessoa colher. É a mesma coisa o nosso negócio. A gente planta hoje para poder a gente colher. E tem muita gente aí que quer plantar hoje e colher hoje. Não existe isso. Não existe, né? Se isso existir, cai fora, porque não existe. Você planta hoje para você colher depois e desfrutar de algo que alguém plantou há alguns anos atrás. E quem está plantando? Eu e você. Nós estamos plantando, né, algo
extraordinário para a gente colher. E no momento certo, a colheita vai vir. No momento certo, a empresa está se preparando para esse momento, para fazer muita gente milionária, muita gente em relação rica através dessa plataforma. Não só para você trocar uma geladeira, não. A gente está acreditando e apostando na nossa empresa, no nosso negócio, porque a gente sabe o potencial que ela tem, né? Muita gente perguntou semana passada, como eu já tenho 6 anos, Jennifer, mas a empresa ainda existe ainda? Eu pensei que já tivesse quebrado. Não, agora que ela está maior, agora que ela está gigante em relação. Então se ela está 6 anos aí que você está, então ela é boa, eu quero também fazer investimento. Então, olha aí, uma pessoa que eu apresentei há quase 6 anos atrás, hoje já em relação... Claro que ela não vai ter a mesma oportunidade que você entrou aí há anos atrás, há 3, 2 anos, mas só o fato dela tomar a decisão de fazer isso vai fazer total sentido na vida dela no futuro. E é isso que a gente está fazendo. Nós somos agentes de transformação. Então, encerramos a nossa apresentação. E, claro, muito obrigada aqui em relação para estar nos ajudando. Deixa aqui, ó. E você que está assistindo essa live aqui no nosso canal BLC, não sei se é de manhã, à tarde ou à noite, mas eu quero que você entenda que é para você. Você precisa fazer o dinheiro trabalhar para você, porque você está ficando velho já. Antes você já teve 20 anos, 30, 40, 50. Agora o tempo está passando, está voando. A gente já está no segundo semestre, já estou vendo Natal já. E o tempo está passando, correndo. Se você não construir alguma coisa, você vai para o INSS. E sabe o que significa INSS? Que a maioria dos brasileiros vão para lá. Isso nunca será suficiente. Então, construa algo em relação. Se você não quiser construir na GigOz, na nossa empresa em relação, mas construa algo, porque você precisa fazer alguma coisa diferente. Não adianta, não. Senão, vai para o INSS ou vai depender de alguém, de filhos, vai depender de ajuda, vai precisar trabalhar muito, né, na velhice, e agora chegou o momento de você construir. Então, não perca a oportunidade de tomar a decisão. Tome a decisão que vai ser a melhor decisão na sua vida. Então, você que está aqui pela primeira vez, tome a decisão. Nada acontece na sua vida por acaso. Se você está aqui, é porque você tomou uma decisão de assistir essa live. E eu tenho certeza que você vai dar o segundo passo, que é tomar a decisão em fazer esse negócio para você construir riqueza, tá bom? Um abraço no coração de você! Lendas das Interações, ecossistema de jogos, 4 mundos, uma batalha. Tenha controle total sobre territórios, dinheiro, comunidades e ativos digitais. Apenas os mais fortes governam aqui. Você está no epicentro de 4 mundos. Não há espaço para o acaso. Você obtém recursos no mundo real, aprimora-os no mercado digital, usa a influência da comunidade para controlar territórios e saca a moeda do jogo para o mundo real. O que o modelo de negócios inovador oferece? Os ativos digitais se tornaram dinheiro. Agora você pode jogar e ganhar ao mesmo tempo. O mundo físico passou a fazer parte da batalha. Agora as cidades não são apenas locais, mas arenas de jogo. A economia foi além do jogo. Agora ela está conectada com negócios reais e mercados financeiros. Lendas das Interações quebrou as barreiras. Não existe mais apenas um jogo. Existe um novo mundo onde o virtual, o físico, o social e o econômico estão unidos. Bem-vindo ao futuro.